Olá, terceiro ano, bom dia a todos. Vamos dar continuidade do nosso conteúdo de números complexos, né? Nas aulas passadas nós trabalhamos as operações, adição, subtração, multiplicação, divisão e potência. Precisa praticar, exercitar para não esquecer. Gente, hoje nós vamos trabalhar um próximo tópico, né? E nesse próximo tópico nós iremos analisar que nós iremos aprender a calcular módulo e argumento de um número complexo. Módulo e argumento. Turma, para que vocês possam entender esse conteúdo, é importante que vocês tenham base de trigonometria, né? Transformar grau em radiano, radiando em grau, saber aquela tabelinha dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, qual é o seno de 30, o cosseno de 45. É importante vocês terem essa base. E também o ciclo trigonométrico, né? O ciclo trigonométrico existe em 4 quadrantes. No primeiro quadrante vocês sabem que existem os ângulos de 30, 45 e 60. No segundo quadrante tem o 120, tem o 150, tem outros e outros ângulos. No quarto, terceiro, tem aqueles que ficam na origem, né, entre o eixo X e o eixo Y. É importante que vocês tenham base desse ciclo trigonométrico, da tabela dos ângulos notáveis, saber quanto vale o seno daquilo, o seno disso, para que vocês não possam ter muita dificuldade nesse conteúdo. Então eu sugiro para vocês que vocês dêem uma revisada em ciclo trigonométrico, transformar grau em radiano, radiano em grau, ok? Aqueles ângulos notáveis vistos nas séries anteriores. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui módulo e argumento, né? Esse é aquele personagem da Universidade Monstro, feliz aí, contente de que nós iremos dar conta desse conteúdo. Então vamos lá, módulo e argumento. O que seria módulo e argumento, pessoal? Representamos graficamente, né? O módulo e o argumento, né, de um número complexo dessa forma. Z igual a mais BI é a forma algébrica de um número complexo. E nós vamos definir como módulo a distância, né, a distância dessa letrinha ρ de P até a origem zero. Então, essa letra aqui, gente, é a distância, é o módulo da distância do ponto P até a origem. Então, nós vamos representar graficamente o módulo, né, do número complexo usando essa letra grega. Como assim, professor? Nós temos aqui o plano cartesiano, né? Nós temos aqui o plano cartesiano. Deixa eu pegar aqui a canetinha, que eu não vou poder... Tá? Então, como eu falei para vocês, né, essa letra aqui grega é o módulo, né, da distância de P até a origem. Então, observa aqui o eixo X, que é representado pelo número real, e o eixo Y imaginário. Aí eu peguei um ponto A, liguei a um ponto B na parte imaginária. Formou um ponto que nós chamamos de afixo, A e B. Passei, então, a distância, pessoal, da origem até o ponto Z, né, até esse pontinho aqui P, mesmo que não esteja na figura. Então, essa distância do zero, da origem até o ponto P, é chamado de módulo, ok? E o módulo vai ser representado entre duas barras e o Z. E observa que quando eu tracei o módulo, a distância de P até a origem, formou um ângulo θ, anti-horário. Gente, sempre o sentido anti-horário. E esse ângulo eu chamei de θ, né? Então, no plano cartesiano, nós temos aqui o módulo, que é representado por Z, e o ângulo θ, que lá na frente a gente vai trabalhar como argumento. Então, como é que eu faço para calcular o módulo e o argumento de um número complexo? O módulo é a distância de 0 até o ponto B. E esse ângulo que formou aqui, ele é chamado de argumento. Então, como é que eu faço para calcular esse módulo e esse argumento? Bom, vamos lá. Matematicamente, gente, o módulo é representado assim, ó. Módulo é igual ao módulo de Z. Mas quem é o módulo de Z? Quem é o Z? É a forma algébrica A mais BI.
E como é que eu faço para calcular? E quem que seria o módulo de A mais BI? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Gente, no caso aqui, analisando, né, concluindo o que eu falei aqui, o módulo de um número complexo vai ser dado pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é o A? É a parte real. E quem é o B? É a parte imaginária do número complexo. Então, essa relaçãozinha aqui permite calcular o módulo de um número complexo. E como é que eu faço para calcular o argumento, que é formado pelo ângulo θ? Né? Para eu calcular o argumento, eu vou utilizar duas relações trigonométricas. Primeira, seno de θ. Como é que eu faço para encontrar o seno de θ? Vou pegar o B, dividir pelo módulo. B sobre o módulo é o seno de θ. E como é que eu faço para calcular o cosseno de θ? A sobre o módulo. Então, para eu encontrar o argumento, eu vou usar essas duas relações trigonométricas. Mas não se esqueçam que eu preciso calcular o módulo primeiro para poder calcular o argumento. Então, primeiro tu encontra o seno e depois o cosseno, na sequência. Encontrou o seno e o cosseno, você vai encontrar o argumento. E esse argumento, turma, é dado em π radiano. Você vai encontrar em graus e depois você vai transformar em π radiano. Então, essa é a forma de eu calcular o módulo e o argumento de um número complexo. Primeiro, tu vai encontrar o módulo usando essa relação matemática e, por último, usando essas duas relações para encontrar o argumento. Ok? Então, vamos ver aqui a nossa primeira aplicação. Não se esqueçam que o seno de θ é B sobre o módulo. O cosseno de θ é A sobre o módulo, certo? Então, vamos ver aqui a nossa primeira aplicação. O Pica-Pau aí está dando essa dica para vocês. Vamos lá. Aplicação 1. Determina o módulo e o argumento dos seguintes complexos. Então, vamos lá. Z é igual a 2 menos 2Z. Gente, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Encontrar quem é a parte real e quem é a parte imaginária. Quem é o A? É 2, que é a parte real. Quem é o B? Menos 2. Não precisa colocar o I. Tá bom, gente? Então, eu tenho a parte real aí, a parte imaginária, já identifiquei. Então, vamos agora encontrar o módulo. Como é que eu encontro o módulo? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Substitui. O A é 2, o B é menos 2. Fazendo a continha, 4 mais 4 dá 8. Não é isso? Só que eu fiz assim, gente. 2 vezes 4. E o Pica-Pau deu essa dica para vocês. Então, o que eu fiz aqui? Como 4 mais 4 é a mesma coisa que 2 vezes 4, e observa que 4 tem raiz exata. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Aí, se 2 não tem raiz, permanece. Então, 2 vezes 4 é 8, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Agora, encontrei o módulo, vou calcular o argumento. Como é que eu faço para calcular o argumento? Seno de θ. Quem é seno de θ? B sobre o módulo. Quem é o B? Menos 2. Quem é o módulo? 2 raiz de 2. Aí, observa que não pode ficar a raiz aqui. Aí, você tem que racionalizar. Repete a raiz de 2 do lado e em cima. Esse 2 com esse 2 eu cancelei. Aí, ficou menos raiz de 2, menos raiz de 2. Como 2 com 2 cancelou, ficou raiz de 2 vezes raiz de 2. E dá raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Deixa aí. O cosseno de θ, gente, seria a mesma coisa, né? Só que aqui é menos e aqui é mais, ó. Né? Então, vai ficar o que aqui racionaliza, né? Repete a raiz aqui. Cancela o 2 com 2. Aí, ficou raiz de 2 em cima. 2 com 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Pronto. Então, o seno de θ e o cosseno de θ aqui nós já encontramos. Agora, gente, vem o segredo. Qual é o seno... Qual é o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2 negativo e o cosseno é raiz de 2 sobre 2 positivo? Gente, isso aqui é o ângulo de 45. Tanto o seno como o cosseno, o ângulo é de 45. Só que observa que o seno ele é negativo e o cosseno é positivo. Aí tu tem que ver aí qual é o ângulo onde o seno é negativo e o cosseno é positivo no ciclo trigonométrico. Tu já sabe que é 45. Mas não posso colocar para você que é 45 normal aqui. Por quê? Porque aqui é negativo. Então, vamos lá. Então, o nosso ângulo aqui, gente, é 315. E 315, ele é a mesma coisa que, no caso aqui, 315, calculando aqui, vai ser 7π sobre 4, tá bom? Então, 315 graus
né? O seno de 315 é menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 315 é raiz de 2 sobre 2. Transforma isso aqui em radiano, vai ficar 7π sobre 4. Tá bom? Ok? Então, primeiro calcula o módulo, depois calcula o argumento. Próximo. Menos 1 meio mais raiz de 3 sobre 2. Nós temos aqui o A, que é menos 1 meio, o B, raiz de 3 sobre 2. Vamos calcular o módulo, substituir o A e o B. Observa que menos 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Essa raiz cancela com 2, fica o 3. E 2 ao quadrado é 4. Aí soma 1 mais 3, 4. Repete o 4. Raiz quadrada de 4 sobre 4 é 1, né, gente? 4 dividido por 4 é 1. Raiz de 1 é 1. Pica-pau, feliz da vida. Agora vamos calcular o argumento. Seno de θ, B sobre o módulo. Quem é o B? Raiz de 3 sobre 2. O módulo é 1. Não precisa colocar, porque esse número dividido por 1 é ele mesmo. Cosseno de θ, A sobre o módulo. Quem é o A? Menos 1 sobre 2. E o módulo é 1. Não precisa colocar. Agora vamos lá. Qual é o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é menos 1 meio? Gente, 210. Professor, o seno de 210, raiz de 3 sobre 2, e o cosseno é menos 1 meio. 210 é a mesma coisa que 2π sobre 3, ok? Gente, tem que saber o ciclo trigonométrico, tem que saber. E professor, como é que eu faço para transformar grau em radiano? Tu faz uma regra de 3. Π, no caso, 180 está para π radiano, aí 210 está para x, aí você multiplica cruzados e você vai encontrar esse valor. Quem é o π? 180, ó, 180 dividido por 3, né? No caso aqui, 180 dividido por 3 é 60. 60 vezes, no caso, 2, acredito eu que aqui não vai ser 210, deixa eu só verificar aqui. Vai ser 2π, aqui é 120, tá, pessoal? Perdão, desculpa. O ângulo aqui é 120. O seno de 120 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno é menos 1 meio. Então é 120. Eu vou já organizar aqui rapidinho, tá bom? 120. Então vamos lá. Dica aí, tá, pessoal? Próximo. Sendo z igual a menos 4 mais i, calcule o módulo de z. Fácil, né? Quem é o A? Menos 4. Quem é o B? 1. Aí ele quer saber o módulo. Joga na formulazinha. O A é menos 4, o B é 1. Menos 4 ao quadrado é 16. 1 ao quadrado é 1, então o módulo vai dar 17. Ok? Bem fácil isso daí, gente. E o pica-pau está feliz da vida porque essa aí foi muito fácil. Próximo. Dados os números complexos Z1 e Z2, né? Z1 é 3 mais 2i e o Z2 é 2 menos 5i. Ele quer calcular o módulo do quadrado de Z1 e Z2. Então, a primeira coisa que tu vai fazer aqui é calcular o produto de Z1 e Z2. Então, vamos lá. Z1 e Z2 vai ficar 3 mais 2i multiplicado por 2 menos 5i. Distributivo, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 5, menos 15i. 2i vezes 2, 4i. Mais com menos, menos. 2i vezes 5i, 10i ao quadrado. Observa que esse menos 15i mais 4i eu posso resolver, que vai dar menos 11i. E vocês sabem que i ao quadrado é menos 1. Aí ficou 6 menos 11i, ó. Menos 10 vezes menos 1, mais 10. Aí eu vou somar 6 mais 10, porque é real, vai dar 16 e repete o 11i. Pronto, calculei o produto de Z1 e Z2. Agora eu vou calcular o módulo. O módulo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O A é 16 e o B é menos 11. 16 ao quadrado é 256, menos 11 ao quadrado é 121 positivo. Então, o Z vai dar 377. E agora, José, agora eu vou pegar o produto. Olha aí o pica-pau apresentando essas informações. Agora eu vou pegar o produto que eu encontrei elevado ao quadrado. E quanto que eu encontrei? Raiz quadrada de 377 elevado ao quadrado, cancela a raiz com 2, fica 377. Aplicações desse argumento, desse módulo e argumento do assunto de hoje. Ok? Gente, como eu falei anteriormente, nós temos a tabela dos ângulos notáveis. Seno de 30, 1 meio. Cosseno de 30, raiz 3 sobre 2. O seno e o cosseno é o mesmo. A mesma coisa com 60, tá bom?
E temos aqui a carinha do pica-pau. Não tá legal, porque ele viu isso aqui, ó. Olha que legal. Eixo X é o eixo do seno e o eixo Y é o eixo do cosseno. Turma, tem que saber isso aqui, pessoal. Se você souber isso aqui, você vai se dar bem nesse conteúdo, tá bom? Então, observa que o 30 ele tem alguns vizinhos, ó. O 30, quem é o vizinho do 30 no segundo quadrante? 150. No terceiro, 210. No quarto, 330. Então, esses mesmos números, se o seno de 30 é 1/6 e o cosseno é raiz de 3/2, então significa que o seno de 150 é o mesmo que o seno de 30. O seno de 210 é o mesmo, né, que o seno de 30. De 330 é o mesmo. A mesma coisa serve para 45 e 60. Gente, só tem que ver em que quadrante ele está, né? O seno no segundo quadrante é positivo e o cosseno é negativo. E assim por diante. Dê uma revisada desse conteúdo. Turma, obrigado pela participação de todos. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.